Olá pessoal, sejam muito bem-vindos então à continuação do nosso curso de microbiologia e hoje a gente vai ter uma das aulas mais importantes do curso. A gente vai estudar a bacteriologia básica. A partir daí então a gente vai entrar na bacteriologia clínica, que é uma parte mais específica, mas antes disso a gente tem que saber então na ponta da língua estrutura e funcionamento de uma célula bacteriana. Eu sou a professora Lidiane Andressa, fica ligado então que a nossa aula já vai começar. Bom, se você tem acompanhado então o decorrer das nossas aulas, você vem percebendo que a nossa primeira aula foi sobre vírus, um ser vivo fora da lei. Por que eu classifiquei ele dessa forma? Porque o vírus ele não se engloba em uma das principais teorias da biologia, que é a teoria celular. Então o vírus, a primeira coisa que o vírus tem como fora da lei é que ele não possui célula. Então ele já sai então da teoria celular. Essa teoria celular é essa proposta por esses três grandes cientistas aqui, o Matthias Schwelden, o Theodor Schwann e o Rudolf Virchow. Ele fala o seguinte, que todos os organismos vivos possuem uma ou mais células. Então a gente lembrando aqui que a nossa aula é sobre bacteriologia. Será que as bactérias elas preenchem esses quesitos? Então, possuem uma ou mais células? Sim, as bactérias possuem célula. A célula é a unidade estrutural da vida. A partir do momento, então, que eu tenho uma organização celular, eu tenho vida. Então, sim, a célula é a unidade estrutural da vida. As células podem surgir a partir de outras células, somente a partir de uma célula já pré-existente. Então também a célula não vem de um ser inanimado, ela só surge a partir de outra célula, tá? E por último, as células têm estrutura e funcionamento. Então dentro desses critérios, desses postulados da teoria celular, então sim, as bactérias elas são seres vivos, tá? Então, de acordo com essa teoria celular, e aí de acordo com uma outra coisa que a gente vai ver, que envolve a evolução, que é uma coisa chamada filogenia, uma árvore filogenética, um cladograma, a gente vai perceber então que a gente tem três grandes domínios, né, de seres vivos. Aqui em rosa eu vou ter o domínio das bactérias, aqui em azul eu vou ter o domínio das árqueas e em vermelho então eu vou ter o domínio eucária, tá? Então todas aqui, ó, tanto azul quanto bactéria vai ter um tipo celular que eu vou chamar de células procariontes. Já o outro grupo aqui, que é os eucárias, que são todos os outros plantas, animais, fungos e protozoários, vai ter então um tipo celular que eu vou chamar de eucarionte. Vamos tentar entender então quais são esses principais tipos celulares e o que diferencia um do outro. Bom, então os principais tipos celulares são procariontes e eucariontes. Só para relembrar, quem vai possuir célula procarionte? Árqueas e eubactérias. Eu em biologia significa verdadeiro, então as bactérias. E eucarionte, todos os outros seres vivos. Fungos, protozoários, animais e plantas vão possuir então o tipo de célula eucarionte. Eu tenho duas principais diferenças que vão distinguir esses tipos celulares. Vamos lembrar que a gente tem milhares de tipos celulares diferentes, como por exemplo o neurônio é bem diferente de uma célula hepática, que é muito diferente de uma célula do coração, uma célula cardíaca, que é muito diferente de uma célula da epiderme. Então assim, nós temos células tipos celulares diferentes, formatos diferentes, mas entretanto a gente classifica dois tipos principais. Umas são procariontes e a outras procariontes. As principais diferenças delas é que a eucarionte, ela vai ter uma membrana aqui, que está em azul, delimitando, então protegendo o material genético, então formando um núcleo verdadeiro. Ela tem uma membrana nuclear que protege o material genético, enquanto a procarionte, então ela não vai ter. O seu material genético vai ficar solto no citoplasma, numa região que eu chamo de nucleóide. Então ela não tem um núcleo verdadeiro, um núcleo definido. Uma outra característica que distingue também esses tipos celulares é que nas eucariontes eu vou ter várias organelas aqui membranosas, como mitocôndria, retículo endoplasmático, complexos de Golgi, né? Então eu tenho várias estruturas membranosas, organelas membranosas, que aqui na célula procarionte eu não terei. A única coisa que eu terei aqui na célula procarionte são estruturas que eu vou denominar de ribossomos, tá bom?
Então essa é a principal grande diferença entre essas duas células. Um núcleo delimitado por uma membrana, enquanto essa outra não tem, e organelas membranosas. Bom, então se você está assistindo essa aula agora, eu quero que você pare, dá um pause no vídeo aí e anote então as principais características das bactérias, das células procariontes, né? Aqui falando especificamente de bactérias. Então dá um pause aí e anote o que está escrito nesse slide. Vamos lá. A primeira coisa, então, dessas características gerais é que o seu DNA, então o material genético da bactéria é DNA, e ele está em forma de um DNA, de um cromossomo circular, não envolvido por uma membrana. O segundo critério aí é que seu DNA não está associado a proteínas que eu vou chamar de estonas. Então a gente sabe que lá nas células eucariontes, na época do processo de divisão celular, o DNA ele vai se enrolar algumas proteínas que eu vou chamar de estonas para ele se condensar. Aqui nesse caso, as proteínas que estão envolvidas então na condensação do cromossomo não são proteínas estonas, tá? Então nas células procariontes não tem proteínas estonas. Não possuem organelas membranosas, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndria, não vai possuir então nas células procariontes. Então assim, as células bacterianas, elas têm parede celular, quase todas as bactérias vão ter parede celular e é formado por uma estrutura que está presente em todas, chamadas de peptídeo-glicano. Então lembrem disso aí que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, tá? Peptídeo-glicano, e normalmente as bactérias elas se dividem por fissão binária. O que é isso? Eu tenho uma célula aqui que ela vai se dividir em duas e assim sucessivamente, sempre se divide em dois, né? Binário. Beleza, então essas são as características básicas então das bactérias. Bom, gente, se vocês lembrarem lá daquele cladograma, daquela árvore filogenética que eu mostrei para vocês, vocês vão ver que existem vários grupos que estão presentes ali, né, de bactérias. Então, como que eu vou classificar as minhas bactérias? Como que eu vou saber, por exemplo, que ela é de um interesse comercial, como, por exemplo, está envolvida na produção do leite, de iogurte, ou então se ela é uma bactéria que causa pneumonia, gonorreia ou outra doença bacteriana. Então, como que eu vou diferenciar, como que eu vou classificar as bactérias? Existem, então, vários métodos de classificação bacterianas, mas os principais são esses 4 aqui, tá? Então, o primeiro é a morfologia. Como é que é o formato? Como é que é o morfo, o corpo dessa célula? Então, a primeira coisa que você tem que observar é isso, morfologia. A outra é a composição química, que a gente vai ver esse tipo de composição química é muito diferenciada também por métodos de coloração, né? Coloração de grã e tudo mais, ou então com a presença de antibiótico, a ausência de antibiótico, a gente pode ter uma noção da composição química daquela bactéria, tá? Necessidades nutricionais dela. Outra coisa também são as atividades bioquímicas e quais são as fontes de energia. Então, se é aeróbica, se é anaeróbica, se é saprófica, se é simbiontes. Então, assim, são vários tipos de classificação que a gente tem, então, para chegar, então, na bactéria do nosso interesse. Então, a gente pode classificar, né, chegar a uma classificação de acordo com vários critérios, mas principalmente esses 4 critérios aqui. Bom, então vamos lá para o nosso primeiro tipo de classificação, que é a classificação do morfo, então da morfologia dela. E o primeiro deles que eu vou abordar aqui são a morfologia de cocos. Então o cocos é como se fosse uma bolinha assim, em formato de coco, de fato, né? E quando ele está isolado, são bolinhas separadas, eu vou chamar de cocos. Já se eles estão agrupados em 2, eu vou acrescentar o prefixo diplo, vai ficar diplococos. E os diplococos, eles podem ser tanto encapsulados ou como não encapsulado. Eu vou falar de cápsula um pouquinho mais pra frente quando a gente for falar de estrutura, mas já fiquem sabendo aí. Então, quando é 2, diplococos. Se tem 4, eu chamo de tétradas. Se tem 8, eu chamo de sarcinas. Aqui são as fotinhas para vocês verem as bactérias na microscopia eletrônica, tá? Agora, se eu tenho umas bolinhas aqui, ó, o cocos, uma enfileiradinha assim, ó, em forma de cobrinha. Eu vou ter, então, os streptococos. Agora, se eu tiver um arranjo um pouco desconfigurado, lembrando um pouco um cacho de uva, então eu vou chamar de estafilococcus, que é desse jeito aqui, que lembra muito um cacho de uva. Estafilo é uva em grego, tá? Então ficou estafilococcus.
Bom, essa primeira classificação que a gente viu foi de cocos. Agora a segunda classificação morfológica é em bacilos. Bacilos é um bastão, tá, gente? Então, quando eu tenho um bacilo isolado, eu chamo de bacilo, mais ou menos dessa forma aqui dessa foto. Se eu tenho dois bacilos juntos, acrescenta-se o diplo, né? O prefixo diplo, fica diplobacilos. Se eu tenho vários bacilos, um atrás do outro, parecendo assim uma linguiça, um salsichão, eu vou chamar então de streptobacilos. Já se eu tenho um formato intermediário entre um bacilos, mas as extremidades elas são arredondadas, eu vou chamar então de cocobacilos. É mais ou menos essa aqui, são as fotinhas delas, tá? Um cocobacilo, um streptobacilos, né? Esse aqui são bacilos isolados. São fotos de microscopia eletrônica. E aí eu tenho um outro tipo básico também de bactérias, que são o formato de espirais, tá? Então esse primeiro aqui, que lembra uma vírgula, eu chamo de vibrião. Uma vírgulazinha aqui, chamado de vibrião. Já tem um outro que é um pouquinho mais espiralado, tá? Eu chamo então de espirilo. E tem um outro que é mais espiralado, é espiralado por longo de todo o seu corpo, que parece mesmo realmente uma cobrinha. Eu vou chamar de espiroqueta. Então, gente, isso aqui é só um slide de resumo geral da morfologia, tá? Então, eu tenho a forma de cocos, tem aqui todas as formas de cocos, a forma de bacilos e a forma de espirilos, então, para vocês. Bom, então depois dessa classificação inicial morfológica, então agora a gente vai ver um pouco sobre a estrutura bacteriana para a gente entender um pouco de como que ela vai diferenciar uma da outra, da composição química e tudo mais. Então vamos lá para o slide de estrutura bacteriana. Eu sei que quando vocês olham assim, deve dar um pânico, deve assustar, porque tem muita informação de uma vez. Mas a gente vai por partes e vocês vão ver que é muito simples. E ao final da aula vocês vão estar dominando assim bacteriologia básica. Vocês vão estar doutores no assunto. Então vamos comigo. Bom, gente, então eu tenho uma célula aqui. Essa é uma célula bacteriana. A célula bacteriana é do tipo procarionte, tá? Ela é do tipo procarionte. Então a primeira coisa que eu vou olhar para ela aqui é o meu material genético. Então eu percebo que o meu material genético ele não está envolvido por nenhuma membrana e ele está situado em uma região chamada de nucleóide. É meio que um núcleo, um falso núcleo, tá? Esse DNA ele está em formato de cromossomo circular e ele não está associado a proteínas histonas. Então, pronto, já matei a minha parte aí de material genético. Só que eu tenho uma outra estrutura que ela também possui material genético. Uma outra estrutura que eu vou chamar de plasmídio, tá? Plasmídio é essa estrutura bem pequenininha aqui, vermelha, que são material genético também circular e bem pequenininho. Tem ali só em torno de 5 a 100 genes. E por isso, quando os cientistas eles vão estudar as bactérias no âmbito da visão da biotecnologia, eles utilizam sempre o plasmídio, tá? Então os plasmídios eles vão estar nessa região azul aqui, que eu vou chamar de citoplasma, tá? O citoplasma da célula, ou então hialoplasma. Então eu tenho um plasmídio, que são pequenas moléculas de DNA circular, que ele está envolvido então na troca genética entre uma bactéria e outra. Então se eu tenho uma troca genética, eu falo que essa bactéria ela reproduz do tipo sexuado. É esse plasmídio, por exemplo, que vai conferir a algumas bactérias que elas se tornem resistentes aos alguns antibióticos ou então a capacidade de virulência, de causar doenças em algumas bactérias. É muito importante, né, então, para a diversidade genética bacteriana, essa organela aqui, essa estrutura que eu vou chamar então de plasmídios. Se vocês perceberem, eu tenho vários outros pontinhos aqui, várias bolinhas. Esses grânulos, essas bolinhas, eu vou chamar de ribossomos. Os ribossomos, ele também tem um RNA bem pequenininho lá, um material genético que chama RNA ribossômico, e ele é responsável por produzir as proteínas da célula. Então, se a célula precisar de qualquer proteína, quem é o responsável por fazer isso? Ribossomos. Se vocês perceberem, eu tenho algumas outras estruturas aqui, uma estrutura maior, assim, verdinha, já percebeu? Isso chama inclusões. O que é inclusão? Isso, na verdade, são espaços que a célula vai utilizar
para guardar então algumas substâncias que esteja abundante no momento, algum nutriente que esteja abundante no momento, como fósforo, nitrogênio. Se está abundante no momento, ela vai utilizar aquilo ali como uma reserva para quando então esse nutriente ele estiver escasso, ela possa utilizar. Isso também é muito importante para o controle osmótico da célula, para que impeça que não aconteça uma ruptura celular então, tá? Quando as concentrações de soluto estejam diferentes, tá? Bom, esse negócio de controle osmótico, de soluto, passagem de solvente, a gente sempre vai lembrar então da membrana plasmática. Aqui eu não coloquei aqui nesses slides a estrutura da membrana plasmática, porque eu acho que já seja uma coisa corriqueira, que todo mundo saiba, e também para não ficar muita informação. Então a membrana plasmática está aqui em verde, essa primeira estrutura aqui que vai proteger o citoplasma, ela é formada de fosfolipídios com proteínas inseridas e ela vai fazer o controle do que entra e do que sai da célula. Então ela tem uma função que a gente chama de permeabilidade seletiva. Ela seleciona o que entra e o que vai sair, então, onde acontece a passagem de solvente e de soluto na célula. Bom, depois então dessa minha membrana plasmática, eu vou ter então algo chamado de parede celular. A grande maioria das bactérias vai ter parede celular, algumas não terão, mas a grande maioria então terão a parede celular. Essa parede celular é formada de um componente que eu já falei para vocês, principalmente de peptídeo glicano. E essas paredes celulares, elas podem diferenciar na composição química. É muito abundante em peptídeo glicano, sim, mas umas vão diferenciar quimicamente da outra. E eu tenho um método que eu chamo de coloração de Gram, que foi o cientista que inventou esse método, tá? Que eu posso ter então parede celular, né, do tipo Gram positiva ou parede celular do tipo Gram negativa. Eu vou dar mais uma abordagem melhor para vocês nos próximos slides, tá? Então já fica essa noção primordial aqui. Depois dessa parede celular, então eu vou ter algumas estruturas que elas estão externas à minha parede celular. E a primeira estrutura é o glicocálice. O glicocálice é formado então de substâncias aí que eu chamo de glicídios, ou seja, de açúcares. E quando ele está bem aclopado na célula, eu vou chamar ele de cápsula. Mas quando ele não está aclopado na célula, ele está mais viscoso, mais solto, então eu vou chamar de camada viscosa. O glicocálice, então, ele é uma estrutura externa à parede celular, quando ele pode formar ou a cápsula ou a camada viscosa. Uma outra coisa que eu botei aqui é o flagelo, como se fosse esse rabinho aqui. Ele é um motorzinho da célula responsável pelo movimento e motilidade da bactéria. Não são todas que vão ter esse movimento, né? Esse flagelo, mas ele consegue girar até 360 graus, é como se fosse um motorzinho de barco mesmo. E aí ele vai levar a bactéria para onde ela quiser, tá? O movimento que o flagelo faz é chamado de taxia. E aí, quando ele é atraído ou reprimido por um componente químico, como por exemplo, quando você toma um antibiótico, a bactéria vai querer fugir do lugar onde está o antibiótico. Então, se ela está fugindo de um componente químico, eu chamo esse movimento de quimiotaxia. Ou, se ele está atraindo ou fugindo da luz solar, eu posso chamar então de luz, na verdade, não precisa ser solar, tá? Eu chamo de fototaxia. Vocês estão vendo que eu tenho tipo uns pelinhos verdes aqui? Esses pelinhos eu vou chamar então de fímbrias, tá? Ele é responsável tanto pela adesão celular bacteriana. Então é isso que vai fazer com que uma célula ela se adere à outra, podendo viver em colônias, ou então vai fazer com que essa célula adere a alguma superfície sólida, como por exemplo o seu dente, catéteres ou algum implante. E pode até dar um prejuízo danado, né, se essas bactérias proliferarem em locais errados, tá? Então elas conseguem se agrupar, viver em forma de biofilme. Quem não lembra o que eu falei sobre biofilme, eu já falei naquela aula lá de microbiota normal, e 99% das bactérias ela vive então nessa forma de biofilme, justamente por essa presença de fímbrias. Eu vou também ter a pile.
A pile, ela está envolvida tanto na locomoção, vai ajudar o flagelo, né, ou então a locomoção mesmo da célula, quando essa célula não tiver flagelo, e ela também vai estar envolvida na troca de material genético bacteriano. Então, os plasmídios, eles vão ser trocados de uma bactéria para outra através da pile, que eu chamo de pile sexual. Então, eu tenho a minha reprodução sexual, tá bom? Bom, então vamos voltar. Membrana plasmática, controle de substância, entrada e saída, permeabilidade seletiva. Aí no citoplasma eu vou ter o meu cromossomo bacteriano, que é um cromossomo DNA em forma de cromossomo circular. Eu vou ter os meus plasmídios, que são DNAs bem pequenininhos também, que está envolvido aí a resistência das bactérias, né, tanto microbianas quanto também na capacidade de virulência. Tem os ribossomos, que são responsáveis pela fabricação de proteína nas células bacterianas, e eu vou ter as inclusões, que são reservas de nutrientes que a bactéria faz. Uma reserva de nutrientes, quando o nutriente está em abundância, ela vai então fazer essa reserva. E eu tenho algumas bactérias que são do tipo gram-positivas, que lá na parede celular eu falei para vocês, a gram-positiva, alguma delas, elas conseguem então ter endosporos. O que é isso? É uma fase que a bactéria ela consegue entrar em dormência. E quando ela entra em dormência, ela é capaz de se resistir aí por muito, muito tempo. Existe até um relato de uma bactéria que sobreviveu de 20 a 45 milhões de anos. Por quê? Porque ela foi encontrada dentro do intestino de uma abelha sem ferrão que foi fossilizada em ambar. Quando pegaram, então, retiraram essa bactéria e colocaram em um meio de cultura, essa bactéria ela conseguiu se reproduzir e voltar ativa. Então, quando essas bactérias elas têm a capacidade de fazer esse endosporo, entrar em um estado de dormência, elas conseguem, então, ser resistentes a ressecamento, a calor, a substância química, e aí, a partir do momento que eles estão em um ambiente favorável, elas conseguem se proliferar novamente. É bom falar o seguinte, que as bactérias são os primeiros candidatos, né, a ter dado a origem da vida. Então elas realmente têm capacidades assim incríveis. E uma dessas são os endosporos, tá? Limitada a algumas bactérias do tipo gram-positiva. Essa aqui é uma célula, tá? De uma célula vegetativa contendo endosporo, que é essa grande quantidade de nutrientes armazenadas. Bom, então como eu falei para vocês, que eu ia dar um enfoque maior nessa questão da parede celular, então ela é formada por uma substância que eu chamo de peptídeo glicano. E aí quando eu me submeto a um método de coloração, eu posso ter a classificação gram-positivo ou gram-negativo, que vai diferenciar principalmente o componente químico dessas paredes celulares, tá? Então eu tenho aqui primeiro a minha membrana plasmática, né? Fosfolipídios com membranas inseridas, e eu vou ter aqui uma camada grande, mais espessa de peptídeo glicano. Essa camada mais espessa de peptídeo glicano, ela vai corar pelo método de coloração de Gram e vai dar uma cor mais arroxeada, então. Então aqui, percebam que é uma camada bem espessa. Ela também vai ter o ácido tetóico e outras substâncias químicas que eu não vou falar disso agora, tá? Eu vou deixar para uma próxima aula. Já grãs negativas, elas têm também a membrana plasmática e uma camada bem menos espessa de peptídeo glicano. E elas vão ter outra membrana plasmática aqui, uma membrana externa, que ela é composta de lipossacarídeos, ou seja, LPS, que ela dá uma resistência maior às bactérias. Essas bactérias aqui, por exemplo, elas conseguem se proteger melhor contra a ação dos macrófagos, que são células sanguíneas de defesa. Ou então elas conseguem proteger melhor quanto à questão do antibiótico, porque muitos antibióticos vão trabalhar justamente aqui nessa camada de peptídeo glicano. Então ela, com essa membrana externa, ela consegue se proteger melhor dos antibióticos, e essa substância que eu falei, o LPS, ela secreta uma substância tóxica, que ela também é capaz de causar virulência, né? Então quando a gente tem dor de cabeça, dor de garganta, o intestino não funciona muito bem, né? Dá aquela dor de barriga, é justamente por conta dessas bactérias também. Um dos motivos podem ser esse, tá? Então essas gram-negativas, elas possuem uma virulência maior, graças à presença dessa toxina. Então
Então eu coloquei para vocês alguns exemplos aqui dessas bactérias, como por exemplo a bactéria da gonorreia, a Escherichia coli, que ela faz parte da nossa microbiota normal, mas quando ela está em um local errado, ela pode trazer prejuízos. A Helicobacter pylori, né, que quando ela está em grandes concentrações, ela causa gastrite, e outras bactérias aí, então. Ficou clara essa questão do gram positivo para o gram negativo? É só olharem aqui na figura, gente, está bem claro. Então vocês percebem ver que a composição química dela já diferenciou aí. Então eu diferencio, classifico elas primeiro pela morfologia, depois eu consigo fazer uma coloração aí que vai me dizer se é gram positivo ou gram negativo, como é que é a parede celular bacteriana. Bom, como eu falei para vocês, eu tenho glicocálice. Glicocálice formado por glicídios, que são açúcares, que a própria célula ela vai secretar na sua superfície. E aí, quando esse glicídios, né, esse glicocálice, ele está bem acopladinho, bem juntinho, ele forma uma cápsula que confere uma proteção maior nessas células. Então, ou então, quando ele não está acoplado, ele forma uma camada viscosa. Essa camada viscosa, ele produz então como se fosse uma substância gelatinosa, assim, um muco onde a célula pode se deslizar melhor e protege ela contra o ressecamento. É importante falar que essa cápsula ela também está influenciando o fator de virulência. Por exemplo, uma bactéria que ela é diplococo sem a cápsula, ela não causa pneumonia. Mas se eu tenho essa diplococo encapsulada, aí ela causa pneumonia, tá? O flagelo, como eu falei para vocês, ele pode ter uma resposta tanto química quanto uma resposta de luz, né, foto. E o flagelo, o motorzinho, ele não está só limitado a um polo da bactéria, não. Ele pode estar distribuído por todo o seu corpo, tá? E também tem as fímbrias e a pile. Um outro exemplo, então, de fímbrias ou pile, que essa bactéria mesmo aqui, é a bactéria da gonorreia, tá? Então, ela tem fímbrias e pile espalhada por todos os seus corpos, né? Todo o seu corpo. Se por acaso acontecesse uma mutação genética e ela não tivesse essas fímbrias, ela não conseguiria, então, aderir à mucosa, né? Tanto a mucosa vaginal quanto a mucosa peniana, e ela não causaria, então, a doença que a gente conhece como gonorreia. Então, elas são importantes tanto na adesão, a célula vai aderir, então, em ambientes mais sólidos, né? Como também a pile, como eu falei, acontece a troca genética lá dos plasmídios. Bom, pessoal, para essa aula não ficar muito extensa, a gente vai parar ela por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês estejam aí craques. Se não aprendeu, volta, pausa e anotem, tá? Dá uma revisada. E na próxima aula, então, a gente vai falar um pouco do metabolismo bacteriano e da reprodução. Eu espero vocês. Até uma próxima aula. Tchau!